Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando em mais um vídeo. Hoje vamos falar da retomada de investimentos e, por conseguinte, do crescimento em um importante setor. Estamos falando como importantes fundos imobiliários estão aumentando suas participações em shoppings, já esperando pela valorização desses ativos nos próximos meses. Salve pessoal, Sammy Boy, cafeína no ar. Olha, depois de passar por grandes problemas por causa da pandemia que restringiu a circulação de pessoas e modificou a maneira como a gente consome, o setor de shoppings tem uma boa expectativa de crescimento, segundo agentes do mercado. E pensando nisso, os fundos imobiliários estão aumentando as suas participações nesses empreendimentos. Os importantes players desse setor, como o XP, 20, HSI e RED, estão fazendo aquisições ou comprando participações minoritárias em shoppings que foram colocados à venda. Os especialistas acreditam que os fundos imobiliários enxergam nos shoppings uma possibilidade de gerar valor para o investidor com a retomada do crescimento econômico e do consumo por parte dos brasileiros, né? Eu diria, né, Doni, que os brasileiros gostam de um shopping, principalmente aqui em São Paulo. Do outro lado, as operadoras de shoppings não querem adquirir elas mesmas essas fatias que agora estão disponíveis para não ficarem alavancadas e para não ficarem sem dinheiro. Dinheiro esse que poderia ser usado para expansão, por exemplo. Assim, o próximo passo do setor que quer crescer é ver esse movimento de compra de participações, compra feita pelos fundos imobiliários. Os exemplos têm aparecido aos montes. A XPMOL vai aumentar sua participação no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Hoje eles têm 17% e devem aumentar ainda mais. A Multiplan, outro grande destaque, deve avançar no Nordeste e vão apostar em unidades já existentes e consolidadas. A gestora que lançou seu primeiro fundo de shopping foi a Capitânia. Ela tem sob gestão 23 bilhões de reais, sendo 9 bilhões em fundos imobiliários. Eles compraram participação também no Shopping Cidades de Jardim, um dos mais chiques aqui de São Paulo, e no Catarina Fashion Outlet, que fica indo para o interior de São Paulo, além de estabelecimentos em Florianópolis e no Nordeste. As compras foram feitas do fundo 20 Shopping Centers, em uma negociação de quase 300 milhões de reais. Na outra ponta dessa movimentação do mercado, o fundo Legatus Shopping, que é gerido pelo BTG Pactual, vendeu sua participação no shopping de Vila Velha, lá no Espírito Santo, por quase 40 milhões de reais. A mesma participação tinha sido adquirida por esse fundo por 24 milhões de reais, então dá para ver esse bom lucro. E toda essa movimentação tem uma explicação simples. Para 2023, o setor, segundo a Associação Brasileira de Shoppings, tem uma projeção de faturamento de 220 bilhões de reais. O valor é quase 15% maior do que o arrecadado em 2022 e maior que o atingido em 2019, o último ano antes da pandemia. Por isso, analistas têm indicado os fundos imobiliários atrelados a esse setor como oportunidade de investimento. Os fundos imobiliários travaram uma onda de valorização nos últimos meses, embalados pela percepção de juros mais baixos lá na frente. O aumento do fluxo de investimento fez o IFIX, principal índice do setor, subir mais de 10% em junho, alcançando o patamar de janeiro de 2020. Então a gente está falando aí do período pré-pandêmico. E um relatório da Toro Investimentos aponta que o cenário de políticas de distribuição de renda associado ao estímulo ao crédito, sendo ampliado pelo atual governo, deve manter em alta os resultados dos shoppings em 2023. Os especialistas que assinam o relatório indicam o Malls Brasil Plural, negociado pelo ticker MALL11, MALL11, como uma boa alternativa para ter na carteira. Mas pelo menos outros 4 fundos de shoppings também foram recomendados, como vocês podem ver na tela agora. Eu estou falando do HSML11, VISC11, XPML11 e HGBS11. O setor de shopping está na liderança de desempenho entre os fundos imobiliários em 2023, com uma apreciação de 18,9% nos primeiros meses do ano, segundo dados do Valor Data. Lajes corporativas e logísticas aparecem na sequência com 15,13% de valorização no período. E de olho nos FIIs do setor com maior rentabilidade em 12 meses, o fundo West Plaza foi destaque, com retorno superior a 36% no período. Parece que dar uma voltinha no shopping voltou a ser uma boa opção, né? E você, é do time que curte investir no setor?
Já tem fundo imobiliário focado em shopping center na sua carteira? Conta pra gente aqui. A gente sempre gosta de olhar um pouco o que vocês comentam nos vídeos, tá? O que vocês estão achando do programa, qual é a sua opinião sobre o assunto que a gente está tratando aqui. Além, claro, das sugestões de outros tópicos e pautas para programas futuros. Combinado, então? Não economiza nas palavras, não. E agora, vamos pro Giro de Notícias. Índia e Brasil resistem à tentativa chinesa de expandir rapidamente o BRICS para aumentar a influência política do bloco de mercados emergentes e fazer frente à hegemonia dos Estados Unidos. É o que disseram autoridades com conhecimento do assunto, segundo a Bloomberg. Os dois países têm feito objeções em negociações preparatórias para uma cúpula em Joanesburgo no próximo mês, onde países do BRICS discutirão a possibilidade de expandir o grupo para incluir Indonésia e Arábia Saudita. Dezenas de outras nações também querem se juntar à aliança. O frenesi em torno das ações associadas à inteligência artificial foi longe demais, mas ainda não vai esfriar. É o que estimam estrategistas do Bank of America. A empolgação com o potencial da tecnologia desencadeou um rally nos papéis de empresas como Nvidia e Microsoft, impulsionando os ganhos do S&P 500 no primeiro semestre. Os estrategistas avaliam que, embora os juros reais ainda estejam baixos demais para estourar uma mini bolha da inteligência artificial, as condições financeiras mais rígidas serão um desafio para os ativos de risco em agosto. O Fundo Monetário Internacional informou que chegou a um acordo com a Argentina para desbloquear 7,5 bilhões de dólares e incluir a quinta e a sexta revisão do programa de empréstimos de 44 bilhões de dólares ao país. O acordo, que ainda precisa da aprovação do Conselho Executivo do FMI, facilita alguns requisitos do programa porque uma seca devastadora criou um ambiente econômico desafiador na Argentina, fazendo com que algumas metas financeiras do final de junho não fossem cumpridas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, ativar o sininho, deixar o like no vídeo e até a próxima. Bons investimentos. Tchau, tchau.